Fala pessoal, estamos de volta aqui para falar sobre a estreia do filme de suspense mais esperado do ano, A Garota no Trem. O filme foi fortemente vendido como Garota Exemplar de 2016. Também é baseado num livro de uma autora, também uma mulher escritora, chamada Paula Hawkins, e segue os passos da protagonista interpretada pela Emily Blunt. Assim como Garota Exemplar, nós temos uma protagonista dúbia como foco da história. No filme, a Emily Blunt interpreta uma mulher que é alcoólatra, que perdeu a família, perdeu o marido, por causa do comportamento dela abusivo em relação ao álcool. Ela é uma pessoa que estava no fundo do poço, afastava as pessoas, e não apenas isso. Depois que ela se separa do marido, o marido constrói uma nova família com uma nova mulher, tem um filho recém-nascido, e a personagem da Emily Blunt passa a assediar essa família. Mas o filme, na verdade, ele fala sobre a vida de 3 mulheres. Ele não centra unicamente na protagonista. Ele fala sobre a vida da nova esposa do marido dela, que chama-se Anna e é interpretada pela atriz Rebecca Ferguson. Sim. E a vizinha, a Megan, que é interpretada pela Hayley Bennett. Quem assistiu 7 Homens e um Destino, Sim, sabe que ela é a mocinha desse filme de faroeste. E a Rebecca Ferguson estava no último Missão Impossível ao lado do Tom Cruise. Perfeitamente. Então, assim, você acha que é justa essa comparação com o Garota Exemplar? Enquanto você falava, apresentava o filme, quem tá vendo viu a cara que eu fiz quando você falou da comparação. Apesar de eu ter gostado bastante de A Garota no Trem, eu acho que é um suspense bem feito, bem engendrado. Não é comparável com A Garota Exemplar. A Garota Exemplar é um excepcional livro e um excepcional filme. Eu diria um filme nota 10, um livro nota 10. Eu não li esse livro, mas a análise que a gente vai fazer aqui é do filme, enquanto obra cinematográfica, isso independe do livro. Então mas vamos deixar o livro de lado. Eu acho que não tem comparação. Gostei bastante desse, mas o outro é melhor. Sim. Eu acho que em partes o sucesso do Garota Exemplar do filme se deve ao fato de que quem adaptou o roteiro foi a própria autora. E aqui não, aqui é só baseado na obra da Paula Hawkins e o roteiro da Erin Cressida Wilson. Sim. Cara, primeiro que as personagens são bem diferentes. Sim. Segundo, o desfecho eu acho não é tão impactante. Sim. Sem falar que A Garota Exemplar tem uma reviravolta no meio do filme que é sensacional. Sim, eu acho que é cheio de reviravoltas, não só no final do filme. Mas tem uma fundamental no meio do filme. É um divisor de águas. Um divisor de águas que eu não consigo lembrar de um outro filme que tenha isso. E eu só vi isso numa novela da TV Globo, que foi a Favorita. A Favorita acontece a mesma coisa que A Garota Exemplar. Tem uma reviravolta no meio da sua trama, que é um divisor de águas. Você passa a olhar a personagem com outros olhos. Com né? certeza. Agora, eu acho que também em parte se deve pela direção. Porque o Garota Exemplar tinha o David Fincher, que é um mestre, é um diretor assim de mão cheia, um dos melhores diretores da atualidade, enquanto aqui a gente tem o Tate Taylor, que não é um diretor tão expressivo. É um diretor iniciante ainda. Embora ele tenha feito Histórias Cruzadas, que foi um filme indicado ao Oscar, ele não tem uma carreira rica, rica de filmes chamativos como o David Fincher. E Histórias Cruzadas é um filme bastante diferente de A Garota no Trem. Sim. O David Fincher ele tem uma tradição nesse tipo de filme, Sim. que é o Garota Exemplar. Sim. O Tate Wilson tem uma carreira ainda iniciante, tem um filme indicado ao Oscar, mas que é completamente diferente desse. O grande chamariz para mim da Garota no Trem é a atuação de Emily Blunt, que eu acho que sem dúvida nenhuma é uma das grandes protagonistas do cinema mundial na atualidade. E eu acho que é uma história muito bem engendrada, porque a personagem, por conta dos problemas que ela tem com bebida, ela tem uma confusão mental provocada, uma amnésia alcoólica, uma confusão mental provocada por esse lance do alcoolismo que nubla tudo. Então o espectador é apresentado à história tendo como ponto de vista inicial o da personagem, da Rachel, sim, da Emily Blunt. Então, assim como para ela tudo é confuso, pra gente que é introduzido e começa a acompanhar essa história pelos olhos dela, tudo é confuso. Sim. É um quebra-cabeça ainda
bagunçado. Sim, concordo. Eu acho que eles fazem um bom trabalho nesse sentido de, aos poucos, descascando a camada perante os olhos do público, né? Perfeito. Você recebe uma informação aqui, outra ali, e você vai montando aos poucos até chegar no final. Eu concordo com você também, eu acho que um dos maiores chamarizes, talvez o maior desse filme, é a atuação da Emily Blunt, é a personagem dela também, que é uma personagem multifacetada, uma personagem falha, cheia de defeitos. Você, no começo, você passa até, inclusive, a odiá-la aos poucos, né? Sim. Você começa a criar um certo desdém por essa personagem, porque ela faz mais mal aos outros ao redor e a ela mesmo do que bem, né? Perfeitamente. E aí você tem, como você falou, mais duas personagens, a Megan e a Anna. E lá pelas tantas, a visão da Rachel é deixada de lado e a gente começa a ver aquela mesma história que já foi narrada sob o prisma da Rachel, primeiro pelos olhos da Anna e depois pelos olhos da Megan. Sim. Então, as três visões, as três formas de você ver a mesma história vão acabar se encontrando no fim e montando o tal do quebra-cabeça. Sim. São três personagens assim bem sofridas, cada uma seu próprio jeito, né? Personagens falhas, personagens com defeitos, as ânsias, os desesperos internos de cada uma delas, né? Retrata isso bem e as histórias vão se entrecruzando, como você falou. Agora, você também citou o fato da Emily Blunt, né? Uma das atrizes mais promissoras da atualidade. Ela já tinha saído extremamente bem no ano passado com Sicário, né? Muita gente achou até que ela pudesse ser indicada ao Oscar. Esse ano também houve certo falatório ao redor disso por esse filme, mas a gente não sabe se ela vai ter força suficiente para chegar entre os finalistas e na época de prêmios, né? Não só o Oscar, de repente outras premiações menores. Para além da sinopse que você deu aqui para o nosso público, há um crime. Vai Sim. acontecer um crime. Um mistério. Um mistério. E uma das melhores coisas desse filme é que o diretor e os roteiristas conseguiram prender a solução, deixar a solução para o fim, e a gente chega na reta final do filme com 4 ou 5 suspeitos. Na hora você tinha o seu palpite, eu tinha o meu palpite, a gente trocou impressões depois com outros críticos na saída da cabine. Cada um tinha um palpite, teve gente que acertou, teve gente que não acertou, mas isso é o legal. É você ter 4, 5 suspeitos e você, não, cara, isso aqui é muito óbvio, então eu não acredito nessa possibilidade, eu vou nessa. Eu acho que o filme faz um bom trabalho também nesse sentido de jogar a audiência de um lado para o outro. Uma hora ele mostra uma coisa e você pensa, não, vai seguir por esse caminho. E daqui a pouco ele inverte, vira uma curva e te joga para outro lado. Então, esse tipo de manipulação é divertida num filme de suspense, né? Você se sente bem em ser manipulado e ser enganado. Agora, para entrar agora nos finalmente e a gente já engatar para finalizar, para mim, a gente falou sobre os pontos negativos. Um dos pontos mais negativos do filme é a resolução, na minha opinião. Justamente isso que você falou. Ele manipula bem, ele joga de um lado para o outro, ele deixa você tentando adivinhar, mas a resolução em si do que é a chave de tal enigma, de tal mistério, me deixou desejando mais. Um pouco, relativamente. Me deixou desejando mais, porque ele subverte algumas coisas que ele tinha criado antes. Você começa a olhar para alguns personagens de outra forma, como você falou. Só que nesse caso eu achei de uma forma um pouco mais negativa. Ele exime a culpa de alguns personagens, como se fosse passando a mão na cabeça deles, e canaliza todos os defeitos e toda a personalidade ruim, tudo isso, a negatividade numa única coisa, digamos, entendeu? Então, isso eu achei que pudesse ser melhor trabalhado. Eles mudaram só a localização, né? O livro se passa na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Eles trouxeram para os Estados Unidos a história. Eu achei que ficou muito semelhante a qualquer suspense. Entendeu? A qualquer filme de suspense. Se você já viu um filme de suspense na vida, você já imagina a estrutura de que seja um final de um filme de suspense, quando a grande revelação é feita. O Garoto Exemplar, eu achei um nível acima, né? A gente gostou tanto justamente porque ele não te mostra uma coisa presa dentro de uma estrutura que você já espera. Ele te mostra algo que você quase nunca viu. Esse já achei mais comum dentro dessa estrutura de filmes de suspense em geral, que você já imagina para onde vai encaminhar a partir do momento onde a revelação é feita e você pensa, já sei mais ou menos como vai terminar a partir daqui. Essa foi minha única decepção com o filme, mas fora isso, eu gostei bastante. Eu concordo com você em relação a essa parte final, mas eu acho que há uma certa
uma dose extra de som e fúria no fim, aquilo me agradou. Eu entendi a previsibilidade que você falou dentro do arquétipo do filme de suspense, mas essa dose extra de som e fúria no fim, sem dar spoilers, deu até ideias ruins para algumas pessoas. Anota, Pablo. Eu vou dar uma nota 7 cervejas e meia. É um pouco acima da média. Eu achei que o filme, as personagens me agradaram, o filme prendeu minha atenção, isso eu tiro o chapéu pro filme. Eu tava super intrigado, mas quando chegou no desfecho, ele, com perdão do trocadilho infame, saiu um pouco dos trilhos. Nossa! 8. 8 canecas de cerveja é a minha nota pra Garota no Trem. Sim, por conta desse final também. O som e fúria ali eu gostei, mas eu acho que o final é um pouco previsível, concordo com o Pablo. Para um mistério que foi tão bem engendrado e tem tantos méritos nas atuações, a fotografia é belíssima, eu tiro 2 pontos. 8 canecas de cerveja para A Garota no Trem, filme do diretor Tate Taylor. Sim, com a Emily Blunt. Bom, vai descer aqui agora o nosso e-mail, que é cinemabeerclub@gmail.com. Mande dúvidas, sugestões, perguntas. Digam se você já assistiu A Garota no Trem, se você leu o livro, se você gosta de filmes de suspense, se você gosta da Emily Blunt, uma atriz que tem se destacado bastante. Entre em contato com a gente, compartilhe, curta, comente. Nossas críticas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve. Perfeitamente, gente. Um abraço. Olha lá, hein? Olha lá. Dando ideias negativas. Não é nada de esquartejamento, né? Mais quase. Mas é quase.